Dando continuidade à aula de porcentagem que eu tinha feito anteriormente, eu vou tratar de um assunto que geralmente a galera tem logo em seguida, tá? Que são o quê? Os aumentos, beleza? Aumentos e descontos sucessivos, beleza? Tá. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é tipo, por exemplo, né, se uma pessoa pergunta para você, se você prefere um desconto, vamos ver, um desconto, certo? Um desconto de 20% ou dois descontos, certo? Descontos de 10, tá? Então é só para a gente ter uma noção aqui. Eu vou fazer a conta nas duas, só para você ter ideia. Vamos falar de uma calça de R$ 200, beleza? Então a gente tem o valor total, então o valor, certo? O valor que a gente tem aqui, beleza? Qual é o valor que eu falei? R$ 200, ok. Então a gente vai fazer a captação de R$ 200 aqui, juntamente com o valor, certo? De R$ 200 para outra calça também, só para a gente ter uma noção de como funciona. R$ 200, certo? Então o que acontece? Considerando que, né, a gente sempre tem que considerar esse valor que a gente tem aqui é o valor de quanto? De 100%, certo? 100%, que é um inteiro, beleza? Um valor inteiro. Mesma coisa para esse daqui. Então a gente tem o valor de 100% dentro desse tópico aqui, que é 1. Se a gente tem um desconto de 20%, o que a gente vai calcular? Lembra? Então, 20%, beleza? 20% de R$ 200. Isso daqui, como a gente já viu anteriormente, é como se a gente calculasse 10. Se a gente calcular 10%, a gente anda uma vírgula, que vai dar 20. Como são 2 de 10, são 40. Então, são R$ 40, vamos pensar assim, de desconto. Tá bom? Então, o que a gente sabe? Que o valor final vai ser de quanto? De 200, não é isso? Certo? Menos o quê? 40, que vai dar o quê? R$ 160. Belezinha? Ou você pode fazer o quê? Para você ter o preço final, você pega o valor inicial, o início, vezes o quê? Vamos por valor inicial aqui, V0, tá bom? O V0 e os índices, certo? Nesse caso, a gente tem o quê? Qual é o nosso valor inicial? R$ 200, certo? A nossa taxa seria o quê? A gente está dando desconto de 20%, certo? Se a gente está dando desconto de 20%, significa que a gente tem que fazer o quê? Qual é a taxa que a gente tem que aplicar? 80%, certo? 80% do valor, por que 80%? Porque seria o 100, não é isso? Menos os 20, então dá 80. Que nesse caso aqui é a mesma coisa que quanto? 200 vezes quanto? 0,8, beleza? Sendo assim, direto, né? A gente acaba tendo o quê? Essa vírgula a gente pode cancelar lá com 10, então 20 vezes 8, certo? Que vai dar R$ 160, tá bom? E aí fica melhor aí para fazer o cálculo. Aí vocês têm que ver o que vocês acham melhor. Se é fazer 20%, depois tirar do 100, ou calcula direto, imaginando que você está tirando 20% do valor total, então você está calculando 80. Beleza. Ao mesmo tempo, dois descontos de 10. Então vamos fazer um desconto de 10 primeiro. Então, dois descontos de 10 seria o quê? Você tem 10% de desconto primeiro, né? 10% de 200. A gente viu que dá para calcular como? Anda uma vírgula para cá. Tem que lembrar sempre que no número inteiro, a vírgula, quando ela não aparece, ela está aqui, né? Então, quando eu divido, faço 10%, eu vou andar uma casa decimal, que é o 1 sobre 10, tá? Que nem a gente viu na outra aula. Então, aqui seria R$ 20. Só que como são descontos sucessivos, o que vai acontecer? A minha calça já vai sofrer um desconto de R$ 20. Então, o valor dela, agora, o que vai acontecer? Vou aplicar primeiro os 200, depois eu vou tirar os 20,
certo? Que são os 10%. Isso daqui vai dar 180, tá? Só que ao mesmo tempo, agora, o que eu vou fazer? Mais um desconto de 10%. Só que não vai ser em cima desse valor. Como são descontos sucessivos, primeiro eu calculo um desconto, tiro esse desconto, logo em seguida eu faço o quê? Calculo os 10% em cima do novo valor. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, a gente tem a mesma fórmula. Então, quer dizer, 180, 10% de 180 seria R$18. Então, agora eu tenho o quê? 200 menos... Opa, desculpa. 180 reais, 180 que é o valor, certo? Menos 18. Então, quer dizer, agora eu tenho 170, 162. 162. Então, às vezes, a gente pensa assim, ai, tem mais desconto, não sei o que, né? Melhor 2. Só que se você vende o preço final, seria isso. Então, como é que você acaba fazendo isso daqui, né? Pela fórmula. Então, pela fórmula, a gente tem o que? Vou colocar aqui valor final, para não confundir também, vai EVF, tá bom? Então, o valor final seria o que? O meu valor inicial, qual seria meu valor inicial? Meu valor inicial, nesse caso, vai ser de R$200. Só que são aplicados descontos sucessivos. Então, eu vou colocar o que? 90%, certo? Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, que esse 9 ficou parecendo um 8. Então, 90%, certo? 90% do valor, certo? E o outro desconto também de 10, ou seja, 90% novamente. Sendo assim, o meu valor final seria o quê? Os R$200, certo? 0,9, que nem a gente calculou no outro, e 0,9, novamente. Que isso daqui vai dar quanto? Vão ser 200, 0,9 vezes 0,9, lembra que tem duas casas decimais, tá? Então, 9 vezes 9 é 81, lembra? Só que como tem duas casas decimais, conto essas casas, então 1, 2, e aí coloco a vírgula, 0,81. E aí, fazendo essa multiplicação, isso vezes isso, seria a mesma coisa que o quê? Esses dois zeros de dezena se cancelam com essas duas casas decimais que é de decimal. Então, vai dar para fazer o quê? É a mesma coisa que fazer a conta de 2 vezes 81. Então, o valor da minha calça vai ser de quanto? 162 da mesma maneira, tá? Então, o que compensa mais num desconto, certo? Seria o quê? Seria um desconto de 20. Agora, e num aumento, certo? Num aumento, se você for pensar, a mesma coisa. Você tem R$40, você vai aumentar R$40, 240. Aqui você vai aumentar R$20, certo? 220 e vai para 242. Então, quer dizer, num desconto, o melhor sempre é o quê? Um desconto do maior valor. Nos aumentos, quando você vai aumentar o valor de alguma coisa, é melhor você diluir ele em parcelas. Então, quer dizer, entre um desconto de 20 e um aumento de 20 e dois aumentos de 10, o que se você for vender alguma coisa para o preço ficar maior, dois descontos de 10, eles vão ser bem melhores, tá bom? Então vou encerrando por aqui. Valeu!